Princeton, Nova Jersey, julho de 1935. Enquanto colaboravam no Instituto de Estudos Avançados, os físicos Albert Einstein e Nathan Rosen publicaram um conceito revolucionário. Eles chegaram à conclusão de que a teoria da relatividade permitia pensar em atalhos através do contínuo espaço-tempo. As chamadas pontes Einstein-Rosen, mais conhecidas como buracos de minhoca, ligam dois locais distantes, tornando a viagem para as estrelas mais remotas do universo uma possibilidade. Estamos falando de uma estrutura no espaço que envolve uma curvatura no espaço muito forte que conecta duas partes diferentes do espaço. É uma folha de papel dobrada e depois furada, ligando um ponto ao outro. Isso é o buraco de minhoca. Ou seja, você teria que viajar por 4,2 anos na velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, para chegar lá. E o único modo de fazer isso seria por um buraco de minhoca. A ideia de viajar por um buraco de minhoca desperta incríveis possibilidades. Mas chegar a essa tecnologia é um imenso desafio. Os cientistas estimam que criar um buraco de minhoca utilizável exigiria um volume de energia muito maior do que tudo que produzimos hoje. Imagine pegar Júpiter inteiro e converter toda a sua massa em energia. São muitos milhões de vezes mais energia do que a de uma bomba nuclear. Embora a maioria dos cientistas afirme que estamos longe de desenvolver a tecnologia para criar buracos de minhoca, se é que será possível um dia, há quem acredite que esses atalhos celestes já existem. O universo está se expandindo e, portanto, o espaço-tempo como um todo está esticando. Então, com o universo pequeno, um minúsculo buraco de minhoca é criado. Quando a estrutura toda se expande, o buraco de minhoca também se expande. Então pode haver um buraco de minhoca muito grande agora. Se os buracos de minhoca foram criados nos primeiros estágios do universo, seria possível que seres celestes já os tenham usado para viajar para a Terra no passado distante? É possível que os buracos de minhoca sejam portais estelares e os seres que os atravessaram podem explicar como os homens interagiam com os deuses antigos. E nesse caso, seremos capazes de criar buracos de minhoca no futuro próximo? Como temos esse conceito e, em teoria, podemos desenvolver a tecnologia para viajar por buracos de minhoca, é bem natural a gente pensar que extraterrestres antigos e sociedades alienígenas já descobriram isso milhares de anos atrás. A pesquisa sobre buracos de minhoca realmente sugere que os portais estelares possuem uma base científica? De que extraterrestres chegaram aqui através de portais estelares pode estar num templo egípcio de 3.200 anos e num misterioso hieróglifo talhado em sua parede. Abidos, Egito. A 500 quilômetros do Cairo, esse sítio arqueológico de 5.000 anos atrás, próximo ao rio Nilo, era um local fúnebre para os primeiros faraós egípcios. A antiga cidade era um grande centro de peregrinação religiosa, onde Osíris, o deus do além, era adorado. Osíris é o deus que teria levado sabedoria e conhecimento ao povo anterior ao Egito pré-dinástico. Era em Abidos que as pessoas iam se comunicar com Osíris. Dizia-se que Osíris havia sido enterrado em Abidos, que era onde ele fisicamente montava guarda entre esse mundo e o além. A construção do maior templo de Abidos começou no século 13 a.C., a mando do faraó Seti, e foi dedicado a Osíris. Na parede da capela de Osíris, no templo, vê-se um misterioso hieróglifo
que para alguns arqueólogos representa o vaso contendo a cabeça do poderoso Deus. Quando olhamos os hieróglifos da cabeça de Osíris, o que vemos parece muito tecnológico ou mecânico. Parece que tem um tipo de dispositivo semelhante a antenas. Esse retrato de Osíris pode mesmo representar um antigo dispositivo tecnológico? Tão importante que os egípcios o registraram aqui, nas paredes desse templo sagrado? E nesse caso, que mais pistas podem ser encontradas no lado oposto da capela, onde o faraó Sete aparece se transformando nesse dispositivo de Osíris enquanto viaja numa barca solar? A barca solar era um veículo com a capacidade de fazer essa viagem desse mundo para o próximo. Em outras palavras, em muitos aspectos, era um barco estelar. A forma da barca solar tem uma curiosa semelhança com a ponte de Einstein-Rosen. Então, a barca solar pode ser uma descrição primitiva de pessoas vendo um luminoso portal estelar aparecendo e sendo usado como um dispositivo de teletransporte. Na representação da barca solar, a cabeça do faraó Sete parece emergir desse portal. Sete pode ter sido um viajante do tempo que usou a tecnologia que foi transmitida a ele pelos deuses antigos. Isso sugere que Sete usava essa tecnologia antiga para se transformar num ser estelar e poder viajar por portais estelares e buracos de minhoca. Talvez deuses como Osíris tenham sido extraterrestres, que usaram a tecnologia dos portais estelares para vir à Terra e instruir a humanidade. Esses hieróglifos realmente descreveriam um dispositivo que permitia ao faraó Sete viajar pelo espaço e tempo? É possível que os egípcios e outras civilizações antigas ao redor do mundo tenham conhecido extraterrestres que chegaram à Terra através de portais estelares? Só porque os nossos cientistas ainda hoje não resolveram o enigma, não significa que outra civilização, milhares, talvez até centenas de milhares de anos mais antiga, não o tenha resolvido. Lembrem-se, o universo é infinito, ou seja, as possibilidades são infinitas. Os antigos claramente sabiam que, se construíssem seus monumentos sagrados nestes locais, conseguiriam um tipo de alinhamento sagrado com a Terra, com o universo. Tudo fluiria e eles teriam um ótimo lugar para seus cultos e venerações. A questão é, onde eles obtiveram essas informações? Foi algo passado a eles por uma civilização humana superior? Ou foi passado a eles por algo ainda mais superior? Parece que os povos antigos, possivelmente com a ajuda de alienígenas, mapearam o planeta inteiro e perceberam estas áreas, vórtices especiais de energia que ocorrem em ilhas, montanhas e florestas ao redor do mundo. Isto era importante para eles. E estes lugares estão ligados pela geometria, latitude e longitude. Seria um mistério imaginar como tudo foi feito, a menos que consideremos que isto é, na verdade, uma mensagem para nossa geração, deixada para nós por extraterrestres que visitaram nossos ancestrais em um passado remoto. Será possível que os antigos tenham aprendido a dominar a energia da Terra com seres extraterrestres? Os pontos de energia poderiam ser usados como uma fonte de força gratuita e infinita que flui continuamente ao redor do planeta. E de alguma forma, eles foram utilizados pelos antigos e pelos alienígenas como fonte de energia e referência para suas espaçonaves. Muitos dos monumentos antigos nestes pontos de energia são associados a avistamentos de OVNIs. Os próprios OVNIs parecem compreender que aqueles locais são importantes e é como se eles se abastecessem da energia desses lugares quando vêm visitar a Terra.
A posição do cinturão de Órion em relação à Via Láctea é a mesma das pirâmides em relação ao rio Nilo. Nós temos o alinhamento. O padrão do cinturão de Órion é compatível ao padrão que está no solo. Ao olharmos o céu, as posições são quase idênticas. Nessa mesma data, a constelação Léo estava perfeitamente alinhada ao campo de visão da Esfinge. Então, em 2500 a.C., mesmo com as pirâmides sendo construídas em 2500 a.C., nós vemos um alinhamento dos monumentos na Terra com as estrelas no céu. Se viajarmos pela história, por exemplo, pela Grécia, Mesopotâmia, Suméria, Egito, veremos povos que claramente tiveram uma astronomia avançada. Na verdade, foi tudo criação de não-humanos que interagiram com este planeta por milhares de anos. Os Anunnakis, que vieram à Terra como deuses para a cultura suméria, deram a eles um sistema matemático baseado no número 12. E vemos o número 12 repetidamente através do tempo. 12 horas em um dia, 12 polegadas em um pé, 12 em uma dúzia. Isso está em diferentes partes da nossa cultura. Não haveria como o homem ter pisado na Lua, por exemplo, sem o avançado conhecimento da matemática que estas culturas pareciam ter há muito tempo, milhares de anos atrás. Esta deve ser a razão pela qual os extraterrestres queriam que nós desenvolvêssemos o conhecimento em matemática, pois somente com este conhecimento especial seríamos capazes de alcançar os céus e as estrelas. 20 de julho de 1969. Os astronautas americanos Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin foram os primeiros humanos a aterrissar na Lua. Nós, alienígenas, que descemos da escada. Em 20 de julho de 1969, certamente somos parte de uma magnífica corrida que pôde, de repente, chegar ao Jardim do Éden. Pousar na Lua foi um ato de coragem. Nós aceitamos o risco. Tínhamos um presidente que nos apoiava e disse que conseguiríamos. Mas o que esses homens fizeram longe das câmeras? Pode ter havido uma outra missão, talvez super secreta? Quando a Apollo 11 pousou pela primeira vez na Lua, havia uns locais que eles deveriam ver. Mesmo quando orbitavam a Lua, havia certas áreas que eles deviam examinar com cuidado e fotografar. Você deve se perguntar se a NASA já tinha certas partes da Lua escolhidas. Eles escolheram aquelas áreas por elas serem estruturas artificiais, e eles sabiam disso. De acordo com registros da NASA, a área da Lua chamada de Mar da Tranquilidade foi escolhida para a primeira aterrissagem por ter uma superfície plana. Mar de Tranquilidade. Mas alguns pesquisadores dizem que esse local foi escolhido porque naquela data as coordenadas se alinhavam diretamente sob o cinturão de Órion. Eles escolheram os locais de aterrissagem primeiramente, escolhendo uma data específica, uma latitude e uma longitude específica e uma hora específica também. Depois você tinha que voltar a partir daquela posição para criar o que chamam de janela de lançamento. A pessoa que escolheu todas as datas e horários de aterrissagem da Apollo, inclusive na missão Apollo 11, foi um homem chamado Farouk Elbaz. Seu pai era especialista na religião estelar dos antigos egípcios. De acordo com crenças antigas egípcias, as cerimônias feitas diretamente sob o cinturão de Órion produziam um alinhamento sagrado no qual humanos podiam se comunicar com Osíris. Para os antigos egípcios, aquela constelação era uma corporificação do grande deus Osíris. Sírius era a representação de sua esposa, de sua irmã e de sua consorte Ísis. Juntos, aqueles dois essencialmente comandavam os céus. E a vida do povo egípcio era ditada pela rotação
pelo movimento e pela localização daqueles dois objetos celestiais nos céus. A Apollo 11 aterrissou num dia específico e numa hora específica, quando as 3 estrelas do cinturão de Órion estavam no horizonte. Naquela hora, 33 minutos depois de aterrissar, Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua, executou uma cerimônia a bordo do módulo lunar com Neil Armstrong. O que eles fizeram foi versar vinho em cálices, partir um pão e fazer essencialmente o que chamamos de cerimônia de comunhão. O interessante da cerimônia de comunhão é que, apesar de ser católica, ela tem origens num ritual mais profundo e mais antigo, que era uma oferenda ao deus Osíris. Então eles fazem essencialmente uma oferenda a Osíris. Eu acho que é por isso que eles aterrissaram naquela data e horário. Certos rituais têm que ser realizados em certos momentos em que essa conexão com a inteligência não humana pode acontecer. Os sacerdotes de nossos ancestrais, através da tecnologia ou através de certos meios, era a classe de pessoas que faziam contato com essa inteligência não humana. E eles foram treinados a fazer como os cientistas de hoje são treinados, para serem as pessoas que vão para o espaço. Quem a NASA esperava encontrar na Lua? De acordo com teóricos da conspiração, foi porque descobriu-se algo no caminho. E essa descoberta foi de que houve uma visita alienígena. E eles já sabiam disso. Alguns pesquisadores acreditam que evidências dos objetivos secretos da NASA podem ser encontradas nas relações íntimas entre seus cientistas fundadores e sociedades secretas. Essas sociedades secretas foram formadas em torno de uma crença de que eles descendiam diretamente daqueles grandes deuses do Antigo Egito, Ísis, Osíris e Horus. Eles consideravam esses deuses a verdadeira origem de sua linhagem e também que os próprios deuses vinham do espaço. Vemos essa prática de passar conhecimento através de uma sociedade secreta desde a época dos tempos dos Illuminati, que acreditavam que poucos escolhidos da elite eram inteligentes o suficiente e capazes de lidar com esse conhecimento secreto, mas não a população como um todo. Então permanece a questão, esse conhecimento foi passado através das sociedades secretas durante gerações? E isso pode relacionar as sociedades secretas que conhecemos nos tempos modernos àquelas dos tempos dos faraós? Como os antigos egípcios, os pais fundadores da NASA partilhavam da crença de que os humanos descendem de seres extraterrestres. Pesquisadores acreditam que a relação com crenças antigas egípcias também pode ser encontrada no emblema do programa espacial Apollo da NASA. Eles dizem que o A grande no campo estelar simboliza não só o deus grego Apolo, mas também Assar, o deus egípcio mais conhecido como Osíris. Isso é indicado pela reunião de 3 estrelas no centro do A, que representam as estrelas do cinturão de Órion. Você tem que suspeitar que estrelas como Órion e Sirius são muito importantes para a NASA, porque era de lá que as tradições antigas, incluindo a egípcia, diziam que os deuses do espaço tinham vindo. Elas seriam nossas origens. Pesquisadores apontam que o símbolo nos emblemas na missão Mercury são quase idênticos a um grande ícone do Antigo Egito. Se observarmos os emblemas da missão, o símbolo da Mercury é parecido com o Enki egípcio, e é irônico você ter esse tipo de simbolismo egípcio no que deveria ser uma representação de Mercúrio, o mensageiro. Deveria ser da mitologia grega, mais do que da mitologia egípcia. Quando falamos das missões Apollo na Lua, há uma teoria que sugere que cidades inteiras podem existir no lado negro da Lua. Cidades que a NASA sabia que existiam. Dessas missões teriam sido trazidos à Terra artefatos das ruínas desses antigos locais. É possível que não fossem rochas lunares que eles vieram e trouxeram como amostras, mas talvez tecnologia alienígena. Se extraterrestres estiveram aqui no planeta, e tenho certeza de que sim, é provável que encontremos evidências na Lua.
porque a Lua é o ponto de parada. Você tem uma nave-mãe e precisa pôr combustível. Seja lá o que for, pode ser matéria-prima, podem ser pedras, urânio, pode ser o que for, está na superfície da Lua. Então faria sentido encontrarmos indicações na Lua, indicações tecnológicas de que alguém esteve aqui. Há algumas pessoas que pensam que, com o incidente em Roswell, o governo americano estabeleceu comunicação com seres extraterrestres. Há alguns que pensam que só estabelecemos tal contato após as missões Apollo. Minha crença pessoal é de que, em algum ponto do caminho, a NASA teve uma linha direta com os ETs. Mas se a NASA possuía evidências de vida extraterrestres, o que ela está escondendo? Isso não é uma coisa desconhecida. Há pessoas que sabem e parece que existem espécies diferentes de alienígenas que nos visitam. E aparentemente eles vêm fazendo isso há muito tempo. A NASA pode estar escondendo informações secretas relacionadas à existência de seres extraterrestres? A verdadeira missão da NASA no início era essencialmente ir até a Lua, capturar evidências do fato de que houve uma civilização avançada anterior nesse sistema solar e voltar. Em outras palavras, provar que nós descendemos desses deuses: Ísis, Osíris, Horus e Set. Agora que esse objetivo foi cumprido, o propósito da NASA parece ser a revelação muito lenta dessa informação. A maioria dos cientistas da NASA concordam que explorações futuras do espaço vão descobrir vida em outros planetas. Mas elas também poderiam revelar provas de que os deuses da antiguidade eram, na verdade, extraterrestres. Acho que nos próximos 25 ou 30 anos, temos uma boa chance de encontrar evidências de vida fora da Terra. Há uma previsão de que poderemos responder à questão fundamental: estamos sozinhos? Se o conhecimento antigo nos guiou até a Lua, o que o passado pode revelar sobre nosso futuro aqui na Terra? E com a continuação das explorações da NASA no espaço, podemos finalmente encontrar provas de seres alienígenas ou provas de nossas próprias origens alienígenas?